7 em cada 10 paulistanos avaliam que as ações na Cracolândia, no centro de São Paulo, não resolvem o problema. Confira na reportagem de Letícia Miyamoto. Para 68% dos entrevistados, as ações realizadas pela Prefeitura e pelo governo do estado não são, de fato, eficientes contra o problema das drogas na região central de São Paulo, mais especificamente na Cracolândia. Uma pesquisa Datafolha sobre o assunto apontou que apenas 4% dos entrevistados acreditam que as operações irão levar a algum resultado em um curto período de tempo. O levantamento foi feito na última terça e quarta-feira e, ao todo, foram entrevistadas 1.092 pessoas no município. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Além disso, 87% dos entrevistados consideram que a cada operação, os dependentes químicos não deixam de usar as drogas, mas sim vão buscar principalmente o crack em outras regiões da cidade. Em janeiro de 2012, 58% dos entrevistados acreditavam que as ações na Cracolândia pelo menos eram eficientes para convencerem os usuários de drogas a buscarem tratamento médico. Mas na pesquisa realizada nessa última semana, esse número caiu 14 pontos percentuais e foi aí, portanto, para 44%. A pesquisa Datafolha ainda apontou que, na opinião dos moradores, a violência tornou-se o principal problema na região da cidade de São Paulo. É a primeira vez em 11 anos que o tema da segurança pública preocupa mais os paulistanos do que, por exemplo, o atendimento de saúde, que costumava liderar o ranking das preocupações. Segurança, saúde e transporte coletivo aparecem como as principais preocupações da população. Comparada aí com a última vez em que a pesquisa foi feita, em 2020, a preocupação com a violência na capital paulista cresceu 10 pontos percentuais. Foi de 12% para 22%. A preocupação com segurança ainda é maior entre os moradores do centro, onde 32% dizem que esse é o principal problema da cidade. Mas, apesar disso, a violência está no topo das reclamações dos moradores de todas as regiões. E, Cristiano Vilela, que impacto isso pode ter, Vilela, na eleição municipal do ano que vem, né? Teremos uma disputa que tudo indica, pelo menos os primeiros levantamentos indicam, acirrada, né, pela Prefeitura de São Paulo, e a segurança pública é uma área em que justamente os opositores do que lidera as pesquisas hoje, do candidato que lidera, o deputado federal Guilherme Boulos, apontam muitas fragilidades, né? Apontam fragilidades no discurso de esquerda em relação à segurança pública, né? Defendem uma abordagem mais incisiva, ao contrário, em geral, dos políticos de esquerda, como é o caso do Boulos. Será que essa pode ser uma pauta que vai ser bastante explorada pelo prefeito Ricardo Nunes para tentar atingir o Boulos, dado esse grau de preocupação que a gente está vendo dos paulistanos com a violência que, de fato, só aumenta aqui na cidade, Vilela? Olha, Brown, eu vejo que deveria sim. Aliás, me chama muito a atenção o fato de que pessoas ligadas à candidatura Nunes, até inclusive o próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, tem feito uma movimentação ao centro, ou excessivamente ao centro, em relação à candidatura de Nunes. Se cogitou, inclusive, Marta Suplicy de vice e tudo mais. E aí você vê que esses números mostram claramente que o discurso mais alinhado à direita, ele é um discurso que está em alta, é uma preocupação que está em alta em relação à população paulista, e você não vê nenhum candidato fazendo esse movimento. Eu vejo que talvez o interesse de pragmatismo, de tentar compor, trazer, colher os votos desse eleitorado de centro, eles acabam fazendo com que Ricardo Nunes deixe de dar espaço a esse eleitorado conservador. E é justamente isso que pode fazer, no meu entendimento, que outros nomes mais ligados à direita, como o próprio Kim Kataguiri, acabem eventualmente ampliando a sua participação nesse eleitorado, ou até surgindo algum outro candidato, como o próprio Ricardo Salles, que já foi ventilado num determinado momento. O fato é que a preocupação de segurança pública, hoje em dia, ela é bastante evidente, os números mostram isso, e qualquer candidato do campo do centro-direita tem que ter um discurso firme para combater a criminalidade, senão não vai avançar.